A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Sou especialista na evangelização e discipulado de crianças e o Centro de Treinamento Barak ele é um projeto missionário. Nós temos a consciência que quanto mais conhecimento nós espalharmos, mais crianças vão ser alcançadas para o reino de Deus. Então, nós criamos um projeto que você já deve ter visto alguma das nossas aulas, chamado de Descomplicando o Ministério Infantil. Então, nós queremos, através desse projeto, trazer conhecimento para você, meu irmão, para você, minha irmã, que foi chamado por Deus para trabalhar com crianças. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o desafio da evangelização de crianças no Ministério Infantil. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil, a visão de muitos é que o Ministério Infantil da igreja é estruturado para cuidar apenas das crianças que estão dentro da igreja. Então, nós precisamos entender que essa é uma visão equivocada. Existem dois grupos de crianças que precisam ser trabalhadas, que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. O grupo das crianças que estão dentro da igreja, então as crianças que estão dentro da igreja, embora sejam filhos de membros da igreja, eles não são convertidos, eles precisam um dia tomar uma decisão por Cristo e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas tem outro grupo muito grande, muito maior do que o grupo de criança que você tem dentro da igreja, que está do lado de fora da igreja. Essas crianças estão em famílias desestruturadas, passando por crises emocionais, sofrendo abuso, sem conhecer Jesus, sem saber o que fazer, e nós precisamos alcançar essas crianças. Então, um grande desafio na igreja atual, no ministério infantil atual, é criar projetos de evangelização infantil. Pastor, o que é um projeto de evangelização infantil? Não é uma ação ocasional, é uma ação planejada e organizada com o objetivo de levar a mensagem do evangelho às crianças. Nós precisamos, nos calendários da igreja, colocar trabalhos de evangelização que serão feitos durante o ano para alcançar as crianças que estão do lado de fora da igreja. Então, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre os grandes desafios que nós temos no Ministério Infantil, na área de evangelização, que nós precisamos trabalhar para alcançar. Primeiro desafio para nós alcançarmos são as crianças da janela 4x14. Pastor, quem são as crianças da janela 4x14? São aquelas crianças que estão na idade dos 4 aos 14 anos de idade. Foi feita uma pesquisa e se descobriu que 85% das pessoas dentro da igreja local, eles conheceram Jesus, eles ouviram falar do evangelho quando eles estavam na idade dos 4 aos 14 anos de idade. Então a janela 4x14 é o grupo de crianças de 4 a 14 anos de idade que os trabalhos de evangelização vão ser realizados para alcançar esse grupo de crianças. Então isso é muito importante. Então nós precisamos ter em visão, pastor, qual é o tamanho desse grupo? 1/3 da população mundial ou 1/3 da população local. Conte as pessoas do teu bairro, divida por 3, 1/3 são essas crianças e adolescentes que precisam ser alcançados no projeto de evangelização. Nós aqui na Igreja da Criança em Campinas, todo o trabalho de evangelização que nós fazemos, nós pensamos em atividades ou na linguagem que vai alcançar essas crianças da janela 4x14. Então nós precisamos, dentro da igreja local, mais trabalhos de evangelização voltados a esse grupo específico, janela 4x14. Assim nós vamos alcançar essas crianças para o reino de Deus. Eu sempre digo, se evangelizarmos e trabalharmos e alcançarmos essas crianças, não haverá igreja que contenha de tantas crianças para o reino de Deus. Então, o primeiro desafio na evangelização dentro do Ministério Infantil, alcançar as crianças da janela 4x14. Segundo grande desafio, alcançar as crianças em situação de risco. Eu estou em uma comunidade e eu sei, pastor, o que é essas crianças em situação de risco?
os direitos principais dessas crianças estão sendo violados, ou pela negligência dos seus cuidadores, ou pela negligência da sociedade, ou pelo ambiente que elas estão vivendo. Essas crianças, elas estão sendo abusadas, elas estão sendo introduzidas no mundo da marginalidade, elas estão entrando nos vícios, elas estão fazendo um monte de coisas que estão afastando essas crianças de Deus. Então nós precisamos, outro grande desafio que nós temos é trabalharmos para alcançar as crianças da janela 4, as crianças que estão em situação de risco. A Igreja da Criança em Campinas é uma igreja cuja visão é alcançar essas crianças para Cristo. 90% das crianças que frequentam a nossa igreja são crianças em situação de risco, que precisam de alguém que fale de Jesus para ela, que seja um exemplo de vida cristã, que conduza elas pelo caminho do bem, porque senão elas vão se perder no caminho do mal. É outro grande desafio que nós temos. Outro grande desafio que nós temos para alcançar são as crianças em situação de rua. Pastor, o que é uma criança em situação de rua? É aquela criança que, quando ela está fora da escola, os pais trabalham, as pessoas que cuidam delas trabalham e elas passam todo o tempo livre na rua, sendo vítimas, como eu disse para você, de abuso sexual, sendo introduzida no mundo das drogas, no mundo do crime, se colocando em situação de risco, sofrendo acidente. Então, o que nós podemos fazer para alcançar essas crianças? Planejar dentro da igreja local trabalhos que vão ocupar esse tempo ocioso dessas crianças. Oferecer para elas trabalho de reforço escolar, fazer trabalhos de recreação, fazer oficinas de artesanato, trazer oficinas limpas para dentro da igreja e ocupar esse tempo ocioso dessas crianças para que elas não se percam e principalmente para que elas possam conhecer Jesus. É outro grande desafio. Nós poderíamos listar muitos outros grandes desafios no Ministério Infantil, mas eu digo que esses 3 grupos nós precisamos trabalhar muitos com eles. As crianças que são da janela 4x14, as crianças que estão em situação de risco e as crianças que estão em situação de rua. Meu irmão, minha irmã, você pode fazer diferença na vida dessas crianças. Pastor, como eu posso fazer diferença? Primeiro, organizando projetos de evangelização que vão alcançar essas crianças. Segundo, promovendo o trabalho de conscientização, mostrar para a igreja local, para a liderança, que nós precisamos ganhar essas crianças antes que o mundo as ganhe. E terceiro, preparando pessoas para que possam estar evangelizando e discipulando essas crianças. E por fim, organizar projetos que vão evangelizar e projetos que vão dar continuidade no discipulado. Gostou desse assunto? Que Deus abençoe, que Deus move o teu coração, precisando de ajuda, ou se quiser fazer algum dos cursos do Centro de Treinamento Barak, nós temos muitos cursos de formação para o Ministério com Crianças. Entre em contato conosco, WhatsApp 19 98 235 2607. Comente do nosso canal, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Nós temos mais de 300 videoaulas falando sobre Ministério Infantil. Tudo isso de graça, à tua disposição para que você possa ser abençoado através do conhecimento. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.